e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Arrow Functions. Então, um breve resumo para vocês. Arrow Functions, essa nova feature, essa funcionalidade do JavaScript, ela foi implementada, ela foi adicionada no OS 6 ou OS 2015 e foi quando ela foi introduzida no JavaScript. Antes disso, ao invés de utilizar Arrow Functions, a gente utilizava muitas funções anônimas. É assunto para outro vídeo. Mas como que é a forma mais básica aqui de você definir uma Arrow Function? Você pode simplesmente atribuir ela numa variável, então é uma das maneiras. Você pode simplesmente colocar aqui com somar, e daí você define a tua Arrow Function, que recebe, por exemplo, A e B, e você retorna A mais B. E aqui você acabou de implementar uma função que faz a soma, e ela está no estilo aqui de Arrow Function. Porque existem outras maneiras de definir função, seria com o function também, você poderia definir a tua função. Por isso que tem essas diferenças entre Arrow Function e a função nomeada, no caso, né? Tem uma coisa que eles chamam, se você ouvir falar, isso daqui é o Fat Arrow. Então, se você ouvir falar de Fat Arrow, traduzindo, seria a flecha gorda. Ele é esse símbolo aqui, por isso que ele é para definir a nossa Arrow Function, a gente acaba utilizando ela também. E para a gente utilizar essa função, a gente simplesmente passaria, por exemplo, 1 e 2, e ele, se a gente fizer um console.log, ele iria retornar ali para a gente, retorno 3, porque eu estou fazendo um return, porque em alguns casos você poderia estar simplesmente atribuindo uma variável, esse A e B, e não retornando nada aqui na tua função, tá? Então a gente está incluindo return. Quando eu tenho essa opção aqui, que eu não estou definindo mais nenhum valor aqui dentro desse corpo, eu simplesmente estou fazendo um return de algum valor, eu não preciso ter o corpo na função. Em muitos casos vocês vão ver a função, a Arrow Function, sem esse corpo aqui. Ela simplesmente é assim. Aqui ela tem um return, é como se ela tivesse um return aqui, ó. Tá? Esse return é um return implícito. Então, por isso que continua, se eu chamar aqui somar, ele vai continuar me retornando 3, porque aqui ela está com um return implícito. Vamos definir uma outra função para a gente poder ver uma nova funcionalidade, que seria const duplicar, que receberia, por exemplo, A, e daí retornaria A vezes 2, por exemplo. A vezes 2. Se eu chamar aqui duplicar, passar só 1, ele já vai retornar 2 para mim. Quando eu tenho só um argumento igual tá aqui, eu não preciso passar o parênteses, eu posso omitir o parênteses. Então, em alguns casos, vocês vão ver isso aqui. Simplesmente ele não está com parênteses, mas ele continua sendo um argumento. Isso só acontece quando tem um único argumento. Se tiver dois, não tem como fazer isso aqui, tá? Não tem como... Isso daqui seria uma sintaxe inválida, como vocês podem ver aqui que ele já está começando a dar um erro. Então, aquilo ali só é válido para quando tem um argumento. Agora tem um outro caso. Digamos que a gente definisse uma função aqui, format name, e ela receberia um usuário. E daí nesse usuário a gente teria que retornar um objeto, tirando uma cópia daquele user, e daí colocando aqui name, dois pontos é igual a user.firstName. Pode colocar aqui dentro no template literals. Espaço user.lastName. Então aqui nesse caso, eu só estou fazendo um return também, tá? Não estou definindo nenhuma variável aqui dentro. Então eu não precisaria desse corpo da função. Porém, se eu simplesmente fizer isso aqui, ele vai dar erro. Porque isso aqui ele entende que é o início do corpo da função. E daí como que você já está inserindo essa sintaxe aqui, não seria válida ela solta dentro do corpo da função. Então, quando você quer retornar um objeto, você tem que colocar um parênteses ao redor dele quando você quer fazer esse return implícito. Então, nesse caso aqui, funcionaria normalmente se eu passasse aqui um objeto para ele. Poderia passar aqui first name, John, e daí last name, do. Aí ele retornaria para a gente já o name ali para esse usuário. O retorno funciona. Se você quisesse retornar um array, você poderia sem problemas, não precisa colocar o parênteses, tá? Lembrando que como só tem um, se você quisesse ele poderia ficar assim também, ou voltando um pouquinho, ele também poderia simplesmente estar assim. Então, a única coisa que influencia poder tirar o parênteses ou não é se tiver um argumento aqui nessa função. Isso aqui, essa parte da função,
não influencia você ter parênteses aqui ou não, tá? Isso a nível de JavaScript não tem influência nenhuma, você pode utilizar um independente do outro. Então esses são os conceitos aí por trás da arrow function.